Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo eu vou trazer alguns fundamentos sobre o RAG, Fine Tuning e também Prompt Engineer. Nele nós vamos conseguir ver de forma conceitual como funciona e como você pode utilizar em seus projetos ou até mesmo em produtos. Antes de falarmos desses três fundamentos, eu gostaria de falar sobre a LLM para que a gente possa ter contexto de como utilizar. Então, o que é LLM, né? É a nossa Large Language Model. Basicamente, eles são modelos estatísticos que preveem a próxima palavra. Então, até eu deixei um exemplo aqui, né, de uma frase onde o ator esqueceu o roteiro e ficou preocupado. Ou seja, qual é a palavra mais provável a ser selecionada, né? Então, é isso que a nossa LLM faz hoje em dia. Então, é isso que você vê quando você faz uma pergunta, é através desse formato, de forma muito simplista, né, que você recebe a sua resposta. E também uma curiosidade é que os modelos eles não armazenam conhecimento. O que é o Prompt Engineer ou a engenharia de prompt? Basicamente, ela usa 5 conceitos para que ela possa ser construída e ter um sucesso em suas respostas. Que a gente tem o contexto básico, estilo e tom, nós temos as regras, o contexto dinâmico e também o formato, onde nós conseguimos nesse exemplo ver que o contexto básico, né, a gente passa o nosso modelo qual que vai ser o contexto que ele deve utilizar, então que você é um especialista em filmes e deve responder sempre de maneira objetiva. E a gente pode dar um estilo e tom também ao nosso modelo, e a gente pode pedir que ele utilize uma linguagem acessível, com um tom divertido ao citar filmes de comédia. Sobre as regras, né? Então, o que que o nosso modelo deve respeitar? Então, a gente vai passar para ele que ele não pode responder perguntas fora do contexto de filmes. E o contexto dinâmico, onde a gente dá um exemplo de como ele pode receber essas perguntas, né? Então, aqui, qual o filme venceu o Oscar de melhor roteiro original em 2025, e também o formato, né? Que é como o modelo deve retornar a resposta para nós. Um texto como Markdown, já é um exemplo que a gente está descrevendo aqui no formato, texto plano, JSON e também outros tipos de retorno que a gente achar pertinente. Aqui temos o Retrieval Augmented Generation, que é o nosso RAG. Um detalhe bem importante, que ele tem um fluxo onde a gente consegue ver aqui a persistência dos dados e também a recuperação dos dados. Então, aqui na primeira linha, onde nós temos a persistência dos dados, nós vamos ter a parte de conteúdos, né? Então, podem ser arquivos como PDFs, planilhas, sites também. Então, tudo isso a gente consegue utilizar como conteúdo. A gente faz a segmentação desse conteúdo. Na sequência, a gente faz um processo de vetorização desse conteúdo segmentado, chamado de embedding, e depois nós armazenamos essas informações em um banco de dados vetorial. E o que acontece na sequência, né, quando a gente quer recuperar essas informações para utilizar com o nosso modelo? Então, nós vamos fazer uma consulta, que ele vai ser uma query. Essa query também vai passar por um processo de transformação, onde vai ser feito um embedding, e ele faz a pesquisa por aproximação no nosso banco de dados vetorial. Aqui nós temos um exemplo avançado do RAG, onde nós conseguimos enviar uma pergunta e utilizar prompts para poder fazer que o nosso modelo tenha uma melhor resposta, né, com mais qualidade, ele também consiga fazer filtros mais específicos. Então, aqui nesse exemplo, nós temos uma pergunta. Gostaria de saber quais são os filmes top 5 em 2025 avaliado por críticos. Ele vai fazer um pré-processamento, e nesse primeiro pré-processamento, o nosso modelo vai ter um prompt que vai instruir ele a resumir a pergunta. Então, ele vai tirar todo o contexto extra da pergunta e deixar apenas top 5 filmes avaliados por críticos em 2025. Então, se a gente observar toda essa parte da primeira linha ali, da pergunta foi removida. Ou seja, tudo que poderia fazer o nosso modelo interpretar de forma diferente a pergunta, nós eliminamos. Depois nós fizemos a conversão da pergunta em vetor, que é o embedding. Na sequência, a consulta, onde nós retornamos, né? Então essa base ela vai retornar os três melhores resultados por aproximação.
Na sequência, ele vai filtrar a consulta. O nosso prompt vai pedir para ele considerar a pergunta e os resultados e organizar quais são os melhores para que ele possa responder. E aí, quando ele for gerar a resposta, nós vamos processar novamente, pedindo para que ele responda a pergunta pré-processada com o contexto dos resultados filtrados. Então, ele vai fazer todo esse trabalho na nossa geração da resposta. E também nós podemos colocar um prompt de qualidade para garantir que a resposta ficou conforme nós esperamos, né? Tenha uma qualidade coerente com o que nós queremos retornar da pergunta. Então, vai ter um prompt também, analise a resposta e verifique se ela é apropriada, caso contrário, tente novamente. Então, esse é um exemplo de RAG avançado, onde nós conseguimos usar estratégias, isso não é único, existem várias formas de fazer diferentes. Então, só para dar uma ideia, para que você consiga ter essa visão do RAG avançado. O que é o Fine Tuning? Ele ajuda a ajustar respostas em temas difíceis e traduzir em prompts. Nós conseguimos também fazer com que nossos modelos menores, né, ou seja, modelos mais econômicos, façam tarefas especializadas. Conseguimos também ajustar o estilo e tom do nosso modelo. Alguns mitos sobre o Fine Tuning. É, que a gente precisa ter muitos dados para bons resultados. Isso não é verdade. Com algumas dezenas ou centenas de dados, você já consegue ter bons resultados no seu fine tuning. Também que é muito caro fazer fine tuning. Não, não é caro fazer fine tuning. É diferente do que construiu a OpenAI e as Big Techs de inteligência artificial, você não vai utilizar a mesma quantidade de dados que eles utilizaram para fazer o seu fine tuning. Você vai utilizar uma massa muito menor de informações e dados, onde você vai ter praticamente um. Também é um mito sobre ensinar conteúdos para LLM, então, ou seja, o fine tuning ele não ensina nada para LLM, basicamente ele faz o ajuste do estilo e tom, né? Então é isso que você vê as pessoas confundindo ali na hora de compartilhar essa informação, que ele é muito complexo. Hoje você não precisa ser nenhum cientista da OpenAI para poder fazer fine tuning, né? Hoje tem ferramentas que se você tiver um pouco de conhecimento de tecnologia, for um desenvolvedor, você tem ferramentas que você consegue de forma muito simples fazer fine tuning em modelos de dados e também que ele é um substituto ao RAG. Na verdade, ele é diferente do RAG, então ele não substitui o RAG, mas ele pode complementar o RAG, e esse também é um mito sobre o Fine Tuning. Aqui eu trouxe um exemplo de como funciona o Fine Tuning. Então, nós temos uma pergunta do nosso modelo sem Fine Tuning, e também nós temos uma resposta do nosso modelo já com estilo, tom e enriquecido com o Fine Tuning, né? Então, aqui você pode ver nós temos a pergunta, nós temos uma resposta, o Fine Tuning aplicado, né? Ou seja, ele é mais completo, traz mais informações, e também tem mais contexto para explicar sobre o que a gente gostaria que o nosso modelo respondesse ao usuário. Então, aqui a gente, ao invés de responder apenas o nome do filme, a gente vai responder e também trazer um pouco de contexto a mais, com informações que a gente gostaria. Então, aqui está uma diferença de como funciona o Fine Tuning. E agora eu quero trazer essa imagem para vocês que eu encontrei em alguns estudos que eu estava fazendo, e ela retrata bem quando a gente pode utilizar cada um, quando a gente pode combinar entre eles ou combinar todos ao mesmo tempo. Então, hoje, se a gente quiser utilizar a engenharia de prompt, né, o prompt engineer, ele vai ser fácil de trabalhar e intuitivo. Então, com apenas alguns prompts, a gente já consegue ter o nosso modelo funcional. Quando a gente parte apenas para o fine tuning, nós conseguimos direcionar o comportamento do nosso modelo. E com o RAG, nós conseguimos base de dados e também trazer contexto atualizado para o nosso modelo. Quando nós unificamos Prompt Engineering com RAG, nós temos um comportamento direcionado. Quando nós combinamos Prompt Engineering com Fine Tuning, nós temos um modelo que ele é limitado a um contexto, ou seja, ele vai trabalhar dentro do contexto que ele foi refinado. Quando nós combinamos RAG com Fine Tuning,
conteúdo com comportamento, ou seja, nós conseguimos fazer com que o nosso modelo ele tenha um direcionamento e ele também consiga ter um comportamento com o conteúdo atualizado. E quando nós combinamos RAG, Prompt Engineer e Fine Tuning, nós conseguimos atingir melhores resultados. Sabendo disso, nós entendemos que nenhum substitui o outro, né? Aqui, basicamente, nós temos o complemento um do outro. Eu vou estar trazendo mais vídeos sobre esses assuntos aqui no canal, então peço que você se inscreva, deixe o gostei, compartilhe com quem vai gostar desse conteúdo e também deixe nos comentários se tem algo específico que você gostaria de ver, tem alguma curiosidade, de repente pode virar um vídeo aqui no canal. Valeu!